mas num cenário diferente, porque estamos fora do país, mas sem deixar de transmitir o café com você. Nossa equipe está aqui, preparada para te ajudar. E nós estamos falando de dinheiro essa semana. Esse mês todo vão ter séries muito especiais, inéditas, para você preparar o teu 2026. Vamos falar sobre hábitos, vamos falar sobre como construir o ano, tudo que você tem que fazer emocionalmente, espiritualmente, para realmente ter um ano fora do comum, extraordinário. Mas eu quero começar com dinheiro porque é uma dor muito forte para o ser humano. Dinheiro é algo que machuca muito, ou a falta dele, né? O muito pode atrapalhar porque a pessoa não tem equilíbrio emocional, não tem valores fortes, não tem espiritualidade e acaba perdendo a alma quando ganha o mundo. E o pouco traz muita dor, muito sofrimento, muita vergonha, muita humilhação. Então eu quero falar sobre dinheiro hoje, que é o assunto da semana, o poder do dinheiro, a influência da vida financeira na sua vida, na sua felicidade, no que você consegue e não consegue fazer na vida. E especificamente na aula de hoje, nessa quinta-feira, eu quero falar sobre o poder de ter mentores financeiros. O poder de ter mentes financeiras que te ajudam nas decisões. Gente, isso aqui tem um valor inestimável. Eu jamais chegaria no patamar financeiro que nossa empresa alcançou, no faturamento que a gente tem, se eu não tivesse mentes financeiras me aconselhando, me direcionando. Nunca ache que uma pessoa que está vivendo uma vida de vitória conseguiu isso sozinha. Não existe. Nunca pense que alguém que está brilhando simplesmente tem uma luz própria e está lá acontecendo. Tem muita gente por trás ajudando, tem mentes mais brilhantes ainda dando conselhos. Não tem como, a vida não é fácil, é complexa, é imprevisível e você precisa de gente. Então você vai ter que escolher pessoas que têm uma mente mais matemática, mais próspera, mais rica, mais inteligente que a sua, para te ajudar com a vida financeira. Para te dar toques, conselhos, códigos, segredos, informações que podem mudar tudo. Essa semana a gente já falou sobre como você tem que baixar suas emoções, aumentar a tua racionalidade para ganhar dinheiro, como você tem que zerar teus prazeres para aumentar tuas virtudes, como você precisa de estratégias financeiras, como eu ensinei a estratégia do pote financeiro, que é criar um dinheiro novo para pagar um desejo novo, como você tem que ter estratégia. Falei também sobre dívidas ontem, como você precisa fugir da dívida, que é a maior ladra de energia do ser humano. Como que você faz para sair dela? Está tudo na aula, assiste essa semana toda. Eu sei que é início do ano, você ainda está no ritmo de festa, vale a pena você assistir essa semana toda sobre dinheiro. E hoje eu quero entrar na importância de mentores financeiros. Desde 2014, quando eu comecei a valorizar os mentores, porque eu quebrei, eu nunca tinha escutado ninguém na vida. Por isso que o meu fim foi uma quebra, né? O meu meio fim, né? Porque eu continuei a vida depois. Mas o meu fim naquela época foi uma quebra, porque eu não tinha ninguém para me orientar e eu era orgulhoso para escutar. Esse era o pior. Eu só não tinha, não é que eu só não tinha alguém, eu era orgulhoso, mesmo que eu tivesse eu não escutaria, era orgulhoso. Não tem como você ter mentores, escolher mentores, se aproximar de mentores, ter acesso a mentores e ser orgulhoso. Você vai precisar de humildade para escutar e obedecer. A pessoa sabe mais do que você, se ela está te falando que esse é o caminho. Se você não tem inteligência e humildade, sabedoria para acatar o que está sendo dito, o que adianta ter acesso a essa pessoa? Tem muita gente que vai dizer, como é que eu faço para acessar mentores? Eu sempre falo, antes de acessar os mentores, você vai obedecer quando ele falar? Você vai ser humilde para escutar e fazer? Ou você vai achar que você sabe? Porque o acesso você consegue de algumas formas. Alguns pagando, Thiago, não tenho dinheiro, servindo. Às vezes quando você é generoso, serve a pessoa te dá um acesso de mentoria. Quantas pessoas não me pagam nada e eu sou literalmente mentor delas, mas elas me servem. Eu estou aqui nos Estados Unidos transmitindo para você, tem gente que é empresário, que é gente bem-sucedida, para a vida dele, me busca no aeroporto, me presta o carro, me leva até não sei aonde. Então, a pessoa me serve tanto que tudo que ela me pergunta, toda orientação que ela me pede, eu dou, e ela não paga mentoria para mim. Ela não está no Destiny Mind, como empresário lá do nosso Destiny Mind, que é a nossa mentoria anual de empresários. Mas ela me acessou pelo serviço, pelo servir. Tem várias formas de acessar, não é só o dinheiro não. Então, antes de acessar um mentor, você tem que estar decidida a obedecê-lo.
né? Então, os grandes saltos financeiros da minha vida começaram em 2014, quando eu percebi que quebrei porque eu não tinha mentor, fui procurar um. Fui procurar qual? Alguém do meu nível. Tem gente, Teixeirinha, que está começando agora e que é a maior mente financeira do país. Não é assim não, é dentro do seu nível. Então, eu fui lá para um cara do meu bairro, que eu morava, que era aposentado de uma estatal muito grande, que ele foi diretor financeiro de uma estatal. Aí eu fazia perguntas para ele, mas como isso? Como aquilo? Ele me ensinava as contas básicas matemáticas. Cara, você tem que aprender a fazer conta. Você tem que ser racional para fazer isso aqui, ó, 2 mais 2 dá 4. Não adianta você ficar pela fé achando que vai ser 6. E eu fui aprendendo o básico com ele. Quando eu saí da situação de crise em 2014, eu já acessei um outro mentor que já era um professor de finanças. Aí ele me ensinou muita coisa, do tipo, Thiago, olha, você sabe o que é uma bolsa de valores? Você sabe o que é um pote financeiro? Você sabe o que é tal? Eu falei, não sabia nada disso. Então eu já acessei um outro nível. Aí depois me mudei para São Paulo, o Instituto Destiny começou a crescer, porque eu morava no Rio de Janeiro antes. Aí eu acessei um outro mentor financeiro que já começou a mexer com outros valores na minha mente, já começou a me ensinar outro tipo de coisa. E hoje, mexendo com o que a gente mexe, eu consulto a maior mente financeira do país. Eu fiquei anos estudando quem é a maior mente financeira desse país. Quem é o cara que pode me ajudar a me levar para um nível que pouca gente chegou? Porque eu sei que eu tenho capacidade, eu sei que eu tenho a bênção divina, eu ajudo pessoas, eu tenho boa motivação, né? 30%, 40% de tudo que a gente fatura vai para obra socioeducacional, te distribui milhões de livretos que a gente escreve, imprime e gratuitamente distribui em mais de 28 comunidades carentes do Brasil. A gente tem uma obra social gigantesca na África, no Brasil. Ou seja, a motivação é boa, mas como é que eu faço para ter acessos maiores? Para ter entendimentos financeiros maiores? E aí, cheguei na conclusão, depois de muitos anos estudando, observando os maiores, andando com gente muito grande do mundo financeiro, foi no conselho, na verdade, eu estava numas férias, e encontrei com essa grande mente financeira, que é fundador de uma das maiores instituições financeiras do país. A gente estava conversando e eu comecei a contar para ele um sonho que eu tinha de comprar um apartamento para minha filha mais velha. Eu falei, acho que eu vou comprar um apartamento para ela, né? Porque dá uma segurança, né? Porque tá ficando mais velha, se um dia ela precisar, ela já tem um apartamento, não sei o quê. Ele chegou para mim e falou assim, Thiago, quanto é esse apartamento? Eu falei, é tanto. Quanto é a entrada? Tanto. Quanto tempo de financiamento? 15 anos. Se você já fez a conta, que você pegar essa entrada e investir agora nesse título, falando de bolsa de valores, que é o que ele mexe, fora outras coisas, pegar esses 15 anos de financiamento, o valor que você ia dar, você colocar todo mês no investimento, em 7 anos, você tem o dobro do valor? E às vezes a tua filha nem vai precisar desse apartamento nos próximos 7 anos, porque ele ainda é adolescente, mas se precisar, mesmo colocando no aluguel, você tem muito mais do que um apartamento na mão. Aquilo me deu um choque, eu falei, caramba, isso é tão lógico, como é que eu não pensei nisso? Se você não tiver acesso a mentes financeiras, né? Esse caso foi o Guilherme Benchimol da XP, se você não tiver acesso a essas mentes, você não consegue ter ideias fabulosas para multiplicar o teu recurso. Então, é muito importante que você planeje o approaching, como você vai se aproximar de um mentor, quão generoso você será com ele, quanto você vai servi-lo para ele poder te entregar informações que vão abrir tua mente financeira, porque geralmente você não vai conseguir sair do patamar de pensamento, de padrão de pensamento financeiro e ir para outro sem um mentor, sem uma pessoa te guiando. Você vai precisar dessa pessoa. Acredita no que eu estou te falando? Só que o Thiago aprende com o Benchimol, então eu também quero o Benchimol. Não é assim não, é por nível. Começa ali. O Nigro já me ajudou muito na construção do Instituto Destiny. O Thiago Nigro foi importantíssimo nas dicas financeiras. Né? Flávio Augusto, quantas dicas de empreendedorismo mudou a minha história, mudou minhas vendas com os conselhos de Flávio Augusto, mas são pessoas que eu tive acesso depois de uma certa influência que eu conquistei. Antes era o seu Zezinho da padaria, era o aposentado da estatal. Não confunda as coisas, vai pelo nível que você está. E honre seus mentores, desde os que começaram comigo lá atrás, até hoje eu os honro.
publicamente, quando eu estou em algum evento e eles estão, eu honro publicamente. Quando eu posso, mando um presente para eles. Honre seus mentores, porque eles têm a capacidade de mudar completamente a tua realidade financeira. Então, além de você baixar tuas emoções para aumentar tua racionalidade, zerar teus prazeres para aumentar tuas virtudes, além de você criar múltiplas fontes de renda, potes financeiros, toda a técnica que eu te ensinei essa semana, né, para você criar mais dinheiro, além de você zerar tuas dívidas, pelo amor de Deus, nunca mais entrar nelas. A dívida só tem uma que presta, é a de alavancagem, que mesmo assim é pouca gente que precisa. A dívida de alavancagem é que a tua empresa está fervendo, tuas vendas estão poderosas. Se você tivesse mais 10 milhões, mais 5 milhões, tua empresa ia virar uma coisa gigantesca. E tu vai lá, pega esse dinheiro do banco e alavanca. Mas a maioria das pessoas que pegam dinheiro emprestado é para gastar com prazeres, é para gastar com bobeira e não consegue pagar aquela dinheiro de volta porque não tem produção, não tem produtividade, não tem venda. Então dívida é sempre ruim, com exceção da alavancagem, dívida é para te matar. Não entra em dívida. E hoje a gente está falando da importância dos mentores, das mentes financeiras que vão dar conselhos e informações que vão mudar a tua vida. Eu espero que essa aula tenha te ajudado. Essa semana a gente está num Café com Destino Express, café expresso, né? Porque a gente sabe que é férias, está todo mundo viajando, eu estou de férias, mas a gente não podia deixar de estar contigo aqui. Nas próximas semanas a gente ainda vai estar nesse cenário e quando voltarmos para o Brasil, a gente volta para o nosso cenário do Café com Destino lá na nossa sede, né, na Casa de Destino. Lembrando agora, Teixeira, importante que 29 e 30 de janeiro nós temos o Método Destiny, estamos nas últimas vagas. Método Destiny é para você que quer começar 2026 inédito, semana que vem tem uma série poderosa. E a gente começou essa semana, Café Express, rápido, né, 10, 15 minutinhos de aula todo dia aqui, só essa primeira semana, para você aproveitar as férias, para não tomar muito seu tempo, mas para você ter conhecimento para já começar com o que importa. Essa semana a gente está falando sobre dinheiro, o poder do dinheiro, o poder das finanças na tua vida, o quanto isso influencia o teu dia a dia. Já prestou atenção que tem gente que quando tem dinheiro está feliz, quando não tem está triste? O dinheiro influencia diretamente no humor da pessoa. Já prestou atenção que tem gente que quando tem dinheiro se acha importante, quando não tem se sente humilhada? Como é que o dinheiro pode ter esse poder sobre a pessoa? Como é que a pessoa dá a um papel tamanho poder sobre suas emoções, sobre a sua própria alma? O dinheiro é uma coisa complicada, porque ele não tem vida em si mesmo. É uma moeda de troca. Como é que pode impactar tanto a sua vida? Esse é o assunto de hoje. Dinheiro é um assunto também espiritual. Se não fosse a espiritualidade do dinheiro, ele não teria tanto impacto nas tuas emoções e na tua vida. Dinheiro não é só algo que paga a tua conta, é algo que mexe com você. Te faz se sentir mais importante ou humilhado se não tiver. Você pode ter um sentimento negativo e se sentir melhor do que os outros porque tem, ou pior do que os outros porque não tem. O dinheiro faz com que muita gente que já está bem ainda fique mais ganancioso e cometa crimes para tê-lo. Mas para outros, o dinheiro é só uma ferramenta para ajudar mais pessoas, para cumprir propósito, para patrocinar projetos divinos na Terra. O que é dinheiro para você? No nosso livro mais recente, Ganhe o Mundo Sem Perder a Alma, eu recomendo fortemente que você leia esse livro. Ganhe o Mundo Sem Perder a Alma é um best-seller, tá? Semanas como o livro mais vendido do Brasil, né? Mais de 100 mil livros vendidos em semanas. Vale a pena você ler esse livro. Eu explico muito bem, assim, detalhadamente, como se ganha dinheiro sem perder o que mais importa. Porque tem gente que, buscando dinheiro, perdeu a família. Buscando dinheiro, perdeu a saúde mental. Buscando dinheiro, perdeu os melhores amigos. Buscando dinheiro, perdeu seus valores. Buscando dinheiro, perdeu sua salvação eterna. Então, hoje eu quero falar um pouquinho sobre a espiritualidade do dinheiro. Por quê? Porque tem gente, já viu aquela pessoa que tem tudo para dar certo? Tudo. Teve um bom pai, uma boa mãe, recebeu educação financeira, vem de um bairro bom, estudou numa boa escola, fala inglês, tem tudo para dar certo, não faz nada na vida. O que está impedindo essa pessoa se ela tem tudo para dar certo? É algo espiritual. Porque para você dar certo na vida financeira, você precisa de uma coisa chamada permissão divina, independentemente da tua religião. Tiago, tem gente que não é religioso e tem dinheiro. É porque independe da tua religião, está dependendo da permissão divina. E ele faz isso pelo estado do coração da pessoa e não pela religião que ela segue. Então tem gente que se tivesse dinheiro hoje, estaria fazendo mal no mundo,
estaria humilhando seus familiares, estaria desaparecendo, ou estaria jogado nas drogas e na prostituição. Tem gente que se gasta um dinheirinho hoje, estaria gastando igual o filho pródigo, com tudo que não presta. O filho pródigo é uma história bem conhecida, só para você entender a espiritualidade do dinheiro. O filho pródigo é uma história bem conhecida, porque eram 2 filhos de um pai rico. O mais novo chega e fala o seguinte: pai, me dá minha parte da herança adiantada. Ele falou: filho, não se toma herança antes da morte, o que está acontecendo? Aliás, a Bíblia diz que a herança adiantada se torna maldição. E ele falou: não, eu quero meu dinheiro, eu quero minha parte. Ele pega esse dinheiro e a Bíblia diz que ele vai para uma terra muito distante e começa a gastar tudo com prazeres, prostitutas, festas, falsos amigos. Então é impressionante como, eu falo isso no livro Ganhe o Mundo Sem Perder a Alma, como o dinheiro tem o poder de patrocinar prazeres da carne. Então, quando você ganha dinheiro, você já tem que estar andando em espírito, senão teu dinheiro vai para os prazeres da carne ao invés de ir para os projetos divinos, né? E para a tua própria família, para as tuas realizações. E aí o filho pródigo, gastando todo o seu dinheiro, percebe que agora está em dificuldade, veio uma grande fome sobre a terra, e ele começa a olhar para a comida dos porcos e fala: pô, eu queria comer essa comida. Quando ele começa a desejar comer a comida dos porcos, alguém que já foi rico, ele cai em si. A Bíblia diz assim, ó, caindo em si, pensou: irei lá para o meu pai, vou me arrepender, vou me humilhar e falar: pai, eu errei, eu pequei diante de Deus, diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Aqui tem um ensinamento muito importante. Se você vai pedir perdão, mas acha que é digno de receber o perdão, você não está pedindo perdão de verdade. Vou repetir. Se você vai pedir perdão e acha que é digno do perdão, você não está pedindo perdão de verdade. O filho pródigo fala o seguinte: eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas faz o seguinte, só por misericórdia, me aceita como se fosse um empregado, só para eu trabalhar e comer pão. Mas a gente sabe como o pai funciona, né? Sempre aceita de volta. Aí a Bíblia diz que, levantando-se, foi e fez. Então, o processo do filho pródigo foi se arrepender, caiu em si, se arrependeu, planejou, falou: vou lá, vou pedir perdão para meu pai, vou falar assim, 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 e fez, executou o plano. Então vamos lá, caiu em si, planejou e executou o plano. Esses foram os 3 passos que fizeram o filho pródigo reverter sua situação financeira. Quando ele volta para o pai dá um banquete para ele. O pai dá um banquete e fala assim: não, você é meu filho. O filho não perde posição de filho. Isso vale para você que errou com Deus e acha que Deus está te tratando de qualquer maneira porque você errou. Se você voltar para os braços dele, se você realmente está arrependido, sempre vai ter lugar na mesa para você e lugar de filho. Deus não rebaixa filho para funcionário, para jornaleiro, para trabalhador, como ele diz na Bíblia. Filho é filho. Então, é muito importante que você entenda a espiritualidade do dinheiro. Pessoas, às vezes, só não estão conquistando, mesmo praticando tudo que eu ensinei essa semana. Poxa, te ensinei sobre inteligência financeira, baixar tuas emoções, aumentar a racionalidade, zerar teus prazeres, aumentar as virtudes, técnicas, dicas financeiras como pote financeiro, como criar múltiplas fontes de renda, como gastar menos do que ganha, como sair das dívidas, como não se endividar mais, como encontrar mentores, mentes financeiras que vão guiar teus processos de crescimento financeiro, tuas alavancagens financeiras. Pô, te ensinei tanta coisa, você fez tudo isso e não está dando certo. Só pode ser uma coisa: bloqueio espiritual. Você precisa de uma permissão divina para poder avançar. Você precisa do que a gente chama biblicamente de bênção divina para poder fazer as coisas acontecerem, para você colocar a mão, e como diz a Bíblia, tudo que você tocar a mão vai prosperar. Já como é que eu faço isso? Tem a ver com o estado do seu coração. Quanto mais puro for seu coração em relação ao dinheiro, por exemplo, puxa, se eu tivesse dinheiro, isso você pensando sinceramente, né, que para Deus não se mente. Se eu tivesse mais dinheiro, além de cuidar da minha família, eu ia empregar tanta gente. Pronto, motivação boa. Eu estou pensando em dinheiro, não porque eu estou querendo a Ferrari nova que saiu. Estou querendo dinheiro porque eu quero dar 100 empregos, 80 empregos a mais. Eu não tenho problema se um dia você tiver a Ferrari, não. Né? No meu caso, eu não gosto. Eu acho que é uma coisa irrelevante. Mas tem gente que gosta e não tem pecado nenhum em tê-lo. Só que a motivação não deve ser a Ferrari. Né? A motivação deve ser ajudar, além da tua família, as pessoas.
patrocinar os projetos divinos na Terra. Tiago, o que é patrocinar os projetos divinos na Terra? Você imagina quanta coisa Deus quer fazer na Terra e só dá para fazer através de você. E para fazer através de você, tem que ser através dos teus recursos. Então, a gente, como tanto o Instituto Destiny, na nossa empresa de educação, quanto a Casa de Destino, que é o nosso Ministério de Ensino e Obra Social, que a gente, tudo que faz ali é voluntariamente e gratuitamente para ajudar as pessoas, o quanto a gente se doa. Eu estava tomando café da manhã hoje de manhã com o Teixeira, falando de Teixeira, quantos milhões nós investimos esse ano em pessoas, em educação gratuita e em obra social. Muitos milhões. Então, tipo assim, de onde saiu esse dinheiro? Do lucro que poderia ser meu, poderia ser dele, poderia ser da empresa, mas a gente decidiu ter uma motivação melhor. Você acha mesmo que Deus não vai me autorizar a continuar prosperando, já que a motivação é boa? O coração precisa ser bom. A espiritualidade do dinheiro está na intenção do teu coração. Anote essa frase. A espiritualidade do dinheiro está na intenção do teu coração. Agora você imagina o pai de família, tá com tudo em ordem e tá pensando assim, se um dia eu tiver dinheiro, eu vou casar com uma modelo. O cara já tá casado, ué. Um dia se eu tiver dinheiro, eu vou pegar um barco, vou desaparecer com meus amigos. E os teus filhos, que você tem 3. Ou seja, como é que Deus vai aprovar a prosperidade de uma pessoa que está com mais motivações? Pensa comigo, eu não estou querendo ser religioso para cima de você, não. Eu só estou querendo que você pense comigo. Então, a motivação do coração, que é o estado, a pureza do seu coração, vai determinar se você vai ter essa permissão divina ou não. E lembrando que dinheiro é energia. E quanto mais você o tem, mais você é escutado. Por isso que dinheiro é algo altamente espiritual. Porque através do dinheiro, Deus te dá o poder de ser influencer. Ou seja, influenciar pessoas. O que você fala, levam a sério. Ninguém leva a sério o que o mendigo está falando. Mas o dono da empresa tal, o CEO não sei o que, o fundador da empresa bilionária, o lista Forbes, o que ele fala, todo mundo, meu Deus, o fulano falou isso. Então, para você ser escutado, você precisa prosperar. Então, sim, é do interesse divino que você prospere em 2026. O que você vai fazer? Você vai pegar esse café com destino pocket, esse café com destino expresso, né? Foi 10, 15 minutinhos por dia dessa semana, e você vai mandar para várias pessoas. Você vai escutar várias vezes. Você vai marcar gente nos comentários, não só desse episódio, mas dos episódios dessa semana. Fala, gente, escuta isso aqui. Pega os links, são 5, né? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Manda tudo nos seus grupos de familiares, seus grupos de amigos, de colegas de trabalho. Fala, gente, escuta esse café express sobre dinheiro para você preparar o teu 2026. Envia para todo mundo o café dessa semana. Curte aqui. Se você não está inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal, porque esse canal só existe para te abençoar. E como fazemos às sextas-feiras, eu quero orar por você. A minha oração não pode ser Deus dá dinheiro para essas pessoas, porque não tem base bíblica para isso. O que dá dinheiro é trabalho, é investimento, é negócio. O que eu vou pedir é para que Deus te dê sabedoria, saúde, companhias certas, para que a prosperidade financeira chegue na tua vida. Se você pode fechar os olhos, me acompanha nessa oração. Senhor, muito obrigado, porque nós sabemos que todas as coisas vêm de Ti. A Tua palavra diz, não nós, que Tu és o dono da prata e do ouro. E contigo estão todas as riquezas. A sabedoria também está contigo. Então nós te pedimos, Senhor, nesta manhã, sabedoria para tomarmos decisões. Coloca as companhias certas na nossa caminhada para que eles possam nos aconselhar, nos ajudar, nos curar, nos ajudar, nos levantar, nos orientar, nos informar. Senhor, nos dá saúde física e mental para que a gente possa ter energia para prosperar. Abre as portas que são nossas, fecha as que a gente não deveria entrar, tira as armadilhas escondidas no nosso caminho e ilumina nossos passos para que possamos ter certeza para onde estamos indo. Dá-nos um final de semana abençoado, dá-nos um final de semana próspero e que 2026 seja o melhor ano da nossa vida até hoje, inclusive financeiramente. Te pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Se essa oração fez sentido para você, digita teu amém aqui embaixo, não deixa também de compartilhar com o máximo de pessoas. Domingo tem programa Boas Notícias às 8 horas da manhã, segunda-feira tem Café com Destino inédito, 6h56. Fazer para ter mais resultado. O que você pode fazer para que 2026, esse ano, seja muito melhor do que toda a tua vida até agora? Será que é possível a gente, como simples seres humanos, fazermos algo para melhorar
realmente a nossa vida, nosso ano, as áreas que estão incompletas ou de alguma forma danificadas na nossa vida. Por exemplo, às vezes está com a vida financeira danificada, às vezes está com a vida sentimental incompleta. O que a gente realmente pode fazer? Essa semana toda a gente está falando sobre hábitos que mudam o seu ano. Ou seja, um ano dura 12 meses. Teixeirinha é bom de matemática. Se eu ficar... é mestre, cientista em matemática. Se eu ficar 12 meses com um hábito diário de exercício físico, em 12 meses eu vou ter uma grande transformação? Com certeza. Sim. Então, é possível, através do hábito, mudar o seu ano. Concorda comigo? Meu casamento hoje está instável, está com problema. Se eu ficar 12 meses sendo mais paciente, conversando melhor com a minha esposa... Vai colher muitos frutos. Ainda nem acabei a lista e você já está falando tanto. Vai melhorar ou não vai em 12 meses? Vai. Então, assim, dá para mudar em um ano? Sim. Dá para ter resultados. Talvez você não vai mudar tudo, né? Mas você vai mudar muita coisa, você vai melhorar muita coisa. 12 meses é muito tempo se teu hábito for certo. Se você escolher o hábito certo. E a gente está desde segunda-feira te ensinando sobre o poder do hábito. Não deixe de assistir as aulas da semana, tá? Se você ainda não zerou essa semana, você está assistindo só hoje, não deixa de voltar e começar de segunda. Eu sei que Netflix é legal, Amazon Prime, você gosta, mas zerar o Café com Destino te acrescenta muito mais. Te leva para outro nível. A aulinha de 20 minutos te leva para outro nível, tá bom? Não deixa de assistir. Se você está caindo aqui de paraquedas, fala, gente, que live é essa? Que aula é essa aqui? Meu nome é Thiago Brunet, quero ser teu professor de vida. Aqui é uma escola que te ensina a vida como ela é. Às vezes, tua escola formal não te ensinou nada sobre a vida. Imagina, na escola a gente aprendeu fotossíntese, MMC, MDC, raiz quadrada, tabela periódica, você não usa nada disso no teu dia a dia. Agora, lidar com pessoas todo dia, lidar com dinheiro todo dia, lidar com gente difícil todo dia, lidar com as próprias emoções todo dia, quem te ensinou isso? Fazer negócio, prosperar, quem te ensinou isso? A escola não te ensinou, talvez teus pais nem tinham capacidade de fazê-lo, mas nós estamos aqui te ensinando a levar a vida de uma forma mais leve, enquanto a eternidade não chega. Então aproveita, cola com a gente. Se você não está inscrito nesse canal, inscreva-se hoje, é fácil, é rápido, é gratuito. Inscreva-se no canal, assina o sininho das notificações. Não deixa de curtir o vídeo, principalmente se você já é aluno do Café com Destino, já sabe que a aula vai ser boa, já conhece o nosso trabalho há anos. Curte o vídeo e encaminha, começa a encaminhar agora para o máximo de pessoas. Nós estamos na série Hábitos que Mudam o Seu Ano e hoje eu quero falar sobre hábitos que protegem sua saúde mental. Você não precisa chegar no nível do Teixeirinha. Você não precisa aloprar, entendeu? Então, nem todo mundo, Teixeira, teve que fazer intervenção, né, venosa, igual tivemos que fazer contigo, porque já estava no nível de surto, loucura. Então, assim, brincadeiras à parte, né, a saúde mental hoje não é questão de luxo não, tá? É questão de sobrevivência. Nós estamos numa geração onde as pessoas adoeceram mentalmente, na psique, e está difícil de segurar a loucura por aí. A internet está vomitando isso o tempo todo. Você com certeza tem familiares, você olha e fala assim, isso aí não é normal não. Você convive com pessoas todo dia que você fala, não é possível, você é doente. E a palavra é essa mesmo. É uma doença mental, emocional. A pessoa não tem saúde mental. Saúde mental hoje é luxo, porque poucas pessoas estão tendo. Tá raro. Uma pessoa que não esteja tendo crise de ansiedade, que não esteja com insônia, que não esteja com perturbação, uma pessoa que não esteja com tristeza profunda ou depressão, uma pessoa que não esteja passando por um ataque de pânico, uma crise de ansiedade crônica generalizada, é difícil. Pensamentos intrusivos, pensamentos de morte, catastróficos, tudo ele acha que vai acontecer o pior. Uma pessoa que tem saúde mental hoje é coisa de luxo, é ouro. E eu quero te ensinar quais são os hábitos que você pode ter a partir de hoje, durante 2026, para proteger tua saúde mental. Proteger a tua mente. Lembre-se que todas as batalhas mais sérias que você vai passar na vida não serão externas, serão na mente. Vou repetir. As batalhas mais sérias que você vai passar na sua vida não serão externas. Não vai ser contra teu chefe, contra teu sócio, contra teu esposo ou esposa. As batalhas mais sérias da tua vida vai ser aqui, ó, na tua própria mente. Uma pessoa que dá cabo da própria vida, por exemplo, ela perdeu a batalha aqui. Uma pessoa que desistiu de tudo,
Há um tempo atrás a gente estava ajudando um centro de recuperação, e nesse centro de recuperação a gente entrevistou um andarilho. O cara que pegou e saiu andando, virou mendigo e saiu andando pelas estradas, pelas BRs da vida. Os pés machucados, todo ferrado assim, sangrando e sujo, mendigo. E ele teve uma decepção muito grande familiar. Ele era um homem assalariado, tinha um emprego, não era bem sucedido nem nada, mas no sentido financeiro, mas tinha uma família e tinha um emprego. E a decepção foi tão grande que ele virou um andarilho. Ou seja, ele perdeu a guerra onde? Ó? Aqui. Porque tem gente que tem decepções e recomeça a vida, sim ou não? Sim. Tem. Tem gente que recomeça, tem gente que desiste de tudo. Então a maior guerra sempre vai ser na mente, e o estado da tua mente vai determinar o que será sucesso para você em 2026. O seu estado mental vai determinar o que será sucesso para você em 2026. A primeira característica de quem quer ter saúde mental é ser bom em pedir ajuda. Teixeira, tu acredita que tem gente que sabe que não está bem, não dorme faz meses, já está se entupindo de remédio e às vezes se automedicando, nem médico tem, está se automedicando, e não pede ajuda? Pedir ajuda é um ato de inteligência. Você tem que ser uma pessoa de sabedoria para pedir ajuda. Porque um ser humano normal, por causa da vergonha, por causa da humilhação, ou por causa do ninguém precisa saber do que eu estou passando, isso não é da conta de ninguém, não pede ajuda. Esse é o que vai se dar mal. O sábio já pede ajuda automaticamente. Toda situação difícil que eu já passei na vida, e passei por algumas, não sei porque tem gente que acha que eu sou um super-herói, não existe super-herói, não existe homem, como é que é? Super-homem, mulher maravilha, não, existem pessoas normais que pedem ajuda e sobrevivem. Eu sou um que quando passo problema, quando estou numa situação difícil, peço ajuda. Aprenda a pedir ajuda, porque às vezes, principalmente quando se trata de saúde mental, você não vai conseguir sozinho. Às vezes vai precisar de ajuda mesmo, e profissional às vezes. Agora, tem muita gente que acha que os reflexos da falta de saúde mental é frescura. O cara não consegue dormir, que frescura. O cara tá se sentindo super ansioso, o cabelo já tá caindo, já tá roendo toda a unha, que frescurinha. Então, tem gente que tá psicossomatizando, tendo problemas físicos, e aí eu continuo achando que é bobeira. Gente, é muita ignorância. Não vamos brincar com a nossa saúde mental. E às vezes você tem problemas que te levam a uma crise de saúde mental. Às vezes o teu casamento está num nível de agressão que te leva a uma crise de saúde mental. Às vezes teus filhos estão te dando um nível de preocupação, de decepção, que te leva a uma saúde mental. Às vezes você nem tem um problema real. Você sabe que muita gente não tem um problema real, ela cria na mente dela mania de perseguição. Tá tendo a guerra na Ucrânia, ele acha que vai explodir o Brasil e quer construir um bunker. Tem gente que começa a inventar problemas que não existem ainda, que não são reais, e sofrem do mesmo jeito de alguém que está tendo um monte de problema na vida mesmo. Tem gente que está tendo um problema de saúde mental porque não aguenta mais as dívidas, a pressão das cobranças. Tem gente que está tendo um problema de saúde mental porque não encontrou seu propósito de vida, é um vazio constante, é uma falta de sentido, nada, as informações não batem na mente da pessoa. Então, para você proteger a tua saúde mental, primeiro você precisa aprender a pedir ajuda. Na verdade, primeiro, você tem que reconhecer. Anota aí. Primeiro, reconhecer. Papel e caneta na mão. Eu reconheço, tenho algum problema de saúde mental, não é possível. Segundo, pedir ajuda. Pedir ajuda. Terceiro, importantíssimo, ler muito sobre o assunto. Eu te aconselho, a todos os meus alunos, eu aconselho sempre a ler Dr. Augusto Cury, psiquiatra mais lido do mundo. Foi o meu orientador de tese na faculdade, meu mentor há 12 anos, né? Professor nosso lá no Instituto Destiny, já deu várias aulas pra gente no Destiny Mind. E o Dr. Augusto Cury tem mais de 35 ou 40 livros publicados, todos falando de saúde mental. Ele vai falar sobre a síndrome do pensamento acelerado, que quando você não consegue parar de pensar muito, você pensa muito, não consegue parar de pensar. Vai falar sobre as janelas killer, que são lembranças dolorosas que ficam martelando na tua cabeça. Ou seja, você precisa aprender a lidar com a própria mente, então lê Dr. Augusto Cury. Ou seja, reconhece teu problema, peça ajuda, de preferência profissional, depois começa a ler sobre o assunto. Por quê? Quanto mais informação você tiver sobre o assunto, mais você vai conseguir dominar sua mente. Você não consegue dominar sua mente
sem ter informação sobre o assunto. Vou te dar um exemplo. Lembra quando eu te falei que eu entrei no avião, comecei a chorar e tive um ataque de pânico e tal? Eu lembro que o médico ele me falou o seguinte, ó, Thiago, a única coisa que você precisa lembrar é que seja o que for que você estiver sentindo fisicamente quando estiver no ataque de pânico, não é real. Meu coração está batendo, eu vou morrer do coração. Não é real. É a sua mente mandando um sinal. Teu corpo está reagindo, mas você não está tendo um ataque do coração. Se você tiver essa informação e for um pouco inteligente, você vai conseguir confrontar a tua mente na hora que ela está mandando a informação. Então toda vez que esse negócio tentou voltar, eu ficava falando comigo, isso não é real, isso vai passar. Eu ficava tremendo, vontade de levantar, de sair, isso vai passar, isso não é real. E eu consegui vencer o negócio. Lendo livro. Lógico, eu passei também por um processo terapêutico, também procurei ajuda. Mas o que venceu mesmo, assim, o definitivo, foi lendo livro. Então, pega informação, reconhece que tem um problema, pede ajuda profissional, leia muito sobre o assunto, para você ter informações para combater isso na tua mente. 4. Saúde mental também se resolve espiritualmente. Saúde mental também se resolve espiritualmente. Como, Thiago? É muito importante que você encontre pessoas que te amem tanto a ponto de orarem por você. Muitas pessoas só estão de pé hoje porque seus pais oraram por você. Muitas pessoas estão de pé porque tem alguém que ora por você. Muita gente encontrou Deus na vida, encontrou Jesus, teve uma vida melhor, porque nem sabia que o vizinho que era crente, que tal, orava por ele, e um dia ele encontrou Jesus. Ou seja, é muito importante ter a gente orando por você. Eu, por exemplo, não abro mão de ter muitas pessoas orando por mim. Eu tenho lista das pessoas que oram por mim. Né? Eu abençoo pessoas que oram por mim, porque eu preciso. Para viver a vida que eu levo, para ter o ritmo que eu levo, não é só reconhecer, pedir ajuda, ler sobre o assunto, eu preciso ter ajuda espiritual. Gente está orando por mim. Até para que um problema que começa na mente não vire um ataque espiritual. Porque o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, ele pode encontrar uma brecha na tua mente para propor coisas que já são espirituais, como você tirar a própria vida, como desistir de tudo, como acabar com a tua família e coisas parecidas. Então é muito importante que você tenha também esse reforço espiritual enquanto está reconhecendo o problema, pedindo ajuda profissional e lendo sobre o assunto. Agora, a saúde mental, ela pode ser protegida de diversas formas que o ser humano geralmente não protege. Como, por exemplo, não se metendo em problemas que não são teus. Você acredita em muita gente, cara? Eu não entendo por que um ser humano faz isso, porque minha vida é tão ocupada que eu jamais me meteria num problema que não é meu, eu já tenho os meus. Tem gente que se mete num problema alheio. Se mete em fofoca, se mete em calúnia, se mete em... Pra que você vai se meter numa guerra que não é tua? Você quer o quê? Você quer ficar perturbado mentalmente? Tá doido? Não se meta em guerras que não são tuas. Existem coisas que são práticas. Não vou meter num problema que não é meu. Tem gente que vem me querer trazer história dos outros. Tiago, você tá sabendo fulano? Não quero saber. Eu já tenho muita coisa para cuidar da minha vida. Não quero. Se eu não posso ajudar, não quero saber. Para quê? Para ter mais uma informação negativa na minha cabeça, para ter mais uma tragédia. Né? Você está sabendo que o fulano fez tal coisa? Não quero saber. Eu estou preocupado com a minha vida. Eu tenho 4 filhos para criar. Não tenho que saber do problema dos outros, não. Só se for para ajudar. Saber para... não fez? Caramba, hein? Sempre desconfiei. Isso é coisa de doença mental. Você entra nos blogs de fofoca na internet, 10 mil comentários, gente comentando, eu sabia que ele era assim, nunca viu a pessoa pessoalmente. Aí tá lá anunciando, fulano de tal separa desse clã. Homem tudo é assim, eu sempre desconfiei desse cara, nem conhece pessoalmente. Doença mental, ficar se metendo na vida dos outros, cuidando da vida dos outros, do problema dos outros, cheio de problema para resolver, sabe nem como é que vai pagar a conta de luz amanhã, teu filho não tá nem aí para você, e você lá comentando no blog de fofoca a vida dos outros. Vai falar que não é problema de saúde mental? Quando é que você vai ver uma pessoa relevante, uma pessoa que é rica financeiramente, rica na vida, tá com uma boa família, tá feliz, entrando em blog de fofoca para comentar a vida dos outros? Nunca, poxa. Nunca vai ver um negócio desse? Não existe. Porque quem tá feliz não tem tempo para ficar se metendo na vida dos outros. E aí tu tá aí jogando tua saúde mental fora por causa do problema dos outros. Não, vamos melhorar isso aí, por favor. Agora, tem um versículo na Bíblia, só para você entender como é que a espiritualidade tem poder, não só no hábito do descanso, como eu te ensinei ontem, como também na saúde mental. Mateus 11, 28, Jesus fala assim, uma das passagens mais fortes de Jesus: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
e vou dar descanso para vossa alma. Alma, para quem não sabe, são os sentimentos, emoções e intelecto do ser humano, a consciência do ser humano. Olha o que ele fala. Você que está cansado, que é o que eu falei ontem sobre cansaço. Você que está sobrecarregado, que é o que eu estou falando hoje, saúde mental. Você que está cansado e com problema de saúde mental, vinde até mim, que eu dou descanso para a tua alma. Eu vou te aliviar e vou dar descanso para a tua alma. Por isso que a vida espiritual tem interferência na saúde mental, sim. Tem sim. Então você precisa se espiritualizar, porque quanto mais espiritualizado você for, mais chance de proteção mental você tem. Então fuja de tudo que é negativo, não se meta em problema de ninguém, não fica assistindo tragédia. Tem gente que adora ficar assistindo tragédia. Não fica colocando tragédia na tua cabeça no YouTube, procurando coisa na internet para encher a tua cabeça de besteira, não, porque tá mexendo na tua saúde mental. E crie hábitos, como a gente está falando desde o início da semana, saudáveis, exercício físico, ler livros, rotina espiritual, ter tempo com a família, que vai ser muito mais difícil você surtar, vai ser muito mais difícil você ter um problema mental se você tem uma rotina saudável, se você tem hábitos bons. Mas lembre-se, proteger a sua mente não é mais uma questão de status, uma questão de necessidade. Porque se você pirar, quase ninguém vai ficar do teu lado, ou arrisco dizer, ninguém. Então eu espero que essa aula de hoje tenha te ajudado muito, tenha te levado para outro nível. Nós estamos há 7 dias, Teixeira. 7 dias do Método Destiny e nós vamos estar com você em Alphaville, na nossa sede, com mais de 1000 alunos no grande Método Destiny, o primeiro Método Destiny do ano, preparando o teu 2026 imperdível. Só para você ter um resumo, eu ensino nesse método 12 princípios milenares que te levam para uma vida de paz e prosperidade. Um dos princípios que mais toca, transforma na vida das pessoas é o princípio da repreensão, da disciplina. É a mesma coisa, repreensão e disciplina. Que eu te ensino milenarmente que todo mundo, sem exceção, que se deu bem na vida, tinha alguém por cima dele chamando a atenção. Ou seja, repreensão. Porque disciplina não é só fazer o que tem que ser feito. Quando a gente fala assim, vou disciplinar meu filho, vou chamar a atenção do meu filho. É ser chamado a atenção. Aí a Bíblia diz em Provérbios, aquele que ama a repreensão, a série As Misericórdias do Senhor. Até mesmo quem não tinha fé ou não participava de nenhum tipo de confissão pública cristã, assistindo essa série está escrevendo para a gente que precisava muito descobrir isso. Muita gente não sabe que a única filosofia, a única pessoa que prometeu perdão de pecados, misericórdia para os teus erros e falhas, foi Jesus. Então hoje aqui a gente não está falando de religião ou de religiosidade, mas sim de uma crença, de uma fé em uma pessoa que pode resolver o insolúvel, o que ninguém resolve, nosso passado. A misericórdia, ela cobre o nosso passado, ela cobre a nossa vergonha. Anote isso, a misericórdia nos tira da lama. E é sobre isso que nós estamos falando a semana toda e vamos continuar hoje, nesta quinta-feira super abençoada. Seja muito bem-vindo, você que está falando de todos os lugares do Brasil e do mundo. Comenta aqui agora qual a sua cidade. Você está falando aonde? Portugal, Moçambique, Angola? Qual cidade do Brasil você está nos assistindo? Estados Unidos? Quem está aí espalhado por esse mundão? Que a gente ama saber de onde são nossos alunos. Você pode ir comentando agora e colocando o emoji do cafezinho se você já é aluno do Café com Destino há muito tempo. Hoje começa o Método Destiny. Gente, é a 25ª turma, 24ª turma. O Teixeirinha sempre faz os cálculos, que ele usa a calculadora daquelas matemáticas, né? Porque ele é uma calculadora contábil para ele ter ideia exata de quantos métodos estão, mas está na 24ª turma do Método Destiny, a primeira turma do ano. Milhares de alunos vão estar aqui, né? Mais de 1000 vão estar aqui na nossa sede, no nosso auditório, recebendo as instruções milenares do Método Destiny. E você que não pode estar no Método Destiny, você pode estar com a gente em maio, na viagem para Israel, tá? Em abril tem Método Destiny também, tá? Abril tem Método Destiny e em maio tem viagem para Israel. Todas as informações disso estão no link da descrição. Vamos para a aula de hoje.
Você sabia que a maioria das pessoas, por ignorância ou por livre e espontânea vontade, se jogaram na lama? Jogaram dinheiro na lama. Você imagina quanta gente perdeu dinheiro com investimentos ruins, acreditando na história dos outros, entraram em pirâmides. Eu já tomei golpes financeiros terríveis por acreditar em pessoas que pareciam ser de confiança. Quantas vezes a gente, por ignorância ou por livre e espontânea vontade, nos jogamos numa lama financeira? Quantas vezes, por ignorância ou por livre e espontânea vontade, nos jogamos numa lama espiritual e emocional? Manchamos nosso passado, nosso histórico. Manchamos nossa vida com Deus. Manchamos nosso relacionamento com alguém. Ou por ignorância, ou seja, você não tinha muita ideia do que estava fazendo, ou por livre e espontânea vontade. Essa matéria aqui é uma das principais da história do Café com Destino, porque é a única matéria que resolve o insolúvel, que é o passado. Já passou, já fez, e agora? As marcas ficam. Das marcas a gente não consegue se livrar. Mas a culpa pode ir embora. A certeza da salvação pode chegar. Criar um futuro que vai apagando o que aconteceu no passado também é possível. A única condição é que para você herdar essa misericórdia que apaga o passado e escreve o futuro, você precisa ser misericordioso também. Você precisa usar de misericórdia. Tem uma passagem bíblica que está vindo na minha cabeça, que foi uma parábola de Jesus, de quando um servo devia muito e foi implorar para o rei o perdão daquela dívida financeira. Ele falou: pelo amor de Deus, eu não tenho como te pagar, eu não tenho como, é muito difícil para mim, não me joga na prisão, não me açoita, não faz nada comigo, me perdoa. E o rei, comovido, perdoou a dívida daquele servo. O servo, indo pela rua, depois de perdoado, acha um conservo, que também devia a ele uma pequena fração de dinheiro, muito menor do que ele devia ao rei. E começou a espancar aquele cara para receber o dinheiro. Falou: me dá o que você me deve. Ele falou: não tem como, você me perdoa, tem misericórdia, eu não tenho como te pagar. Ele falou: você vai me pagar. E jogou o cara na prisão. O rei, quando soube disso, se eu não me engano está em Mateus 18, o rei, quando soube disso, voltou e julgou esse cara novamente. Julgou esse cara novamente e falou o seguinte: olha, eu te perdoei, eu tive misericórdia da tua dívida. Quando você foi agora ter a chance de aplicar misericórdia, você aplicou justiça e não misericórdia, devolve aqui. E prendeu ele. Mateus 18, a partir do versículo 23, a gente começa a conhecer essa história. Leia lá depois com atenção. O que Jesus deixa claro? Que ele só terá misericórdia com quem age de misericórdia. Você é uma pessoa misericordiosa? Você perdoa? Você deixa para lá? Você libera a misericórdia e o perdão mesmo que a pessoa não mereça? Porque você também não merecia ser perdoado dos seus pecados, Jesus perdoou. Então hoje eu quero falar com as pessoas que já tiveram em lugares que jamais imaginariam estar, emocionalmente na lama, espiritualmente separados de Deus, financeiramente derrotados, na família envergonhados. Deixa eu te falar uma coisa: não é o fim, não existe nada que Deus não possa resolver. Eu posso te dar um conselho financeiro, eu posso te dar um direcionamento empresarial, eu posso fazer muitas coisas com você, mas eu não posso resolver o insolúvel, só Deus. É por isso que essa semana nós estamos falando de espiritualidade baseada em misericórdia, porque tem coisa que só Ele resolve. Às vezes, uma pessoa não cai na lama de uma vez. Geralmente, é de escorregão em escorregão, de passinho em passinho. Então, você tem tempo para sair da poça, mas às vezes você estava tão insensível espiritualmente, tão desavisado, tão distraído pelas vida e pelos prazeres da vida, que você foi de pouco em pouco se atolando na lama. E agora só a misericórdia pode te tirar daí. Você já pensou, e seja sincero comigo, em alguma fase da tua vida
Você já se fez perguntas do tipo, o que eu estou fazendo aqui? Como eu posso estar metido nisso? Como eu vim parar nessa situação? Para mim já era. Você já pensou nisso? Já se perguntou isso? Porque muita gente passa por isso, pensa nisso, para mim já era, acabou, meu Deus, fui longe demais, agora eu pequei sério mesmo, sem saber que ainda existe a última esperança, o perdão divino, a misericórdia do Senhor. E essa misericórdia do Senhor, conforme eu tenho explicado toda semana, ela vem primeiro com o que, Teixeirinha? Arrependimento, isso mesmo, acertou. Falou nada. Mas, né, para manter o clima amigável, social, né? Acertou. Falou nada. O arrependimento, isso aí, muito bem. O arrependimento é o ponto inicial para a manifestação da misericórdia. Anota isso. O arrependimento é o ponto inicial para a manifestação da misericórdia. Ou seja, eu me arrependo de muita coisa que eu fiz e não pude me livrar da vergonha, principalmente da confissão, não pude me livrar da consequência da culpa que não te deixa dormir, mas me livrei da garra, me livrei da escravidão daquele erro, através do arrependimento, da confissão e do abandono. Não sou perfeito e jamais serei, mas uma decisão eu tomo todos os dias. Para lá, eu nunca mais volto. Para aquela lama, não. O acesso à misericórdia divina é quando você também tomou a decisão de para lá não volto mais. A misericórdia divina me resgatou, eu honro esse resgate e não quero voltar. Agora, se você levar uma vida de passividade, baixa autoestima, prisões emocionais, esfriamento espiritual, você não vai conseguir nem identificar quando estiver escorregando para a lama de novo. Então você precisa estar emocionalmente e espiritualmente forte para que você possa resistir ao dia mal. Salmos, capítulo 40, versículo 2 diz assim: tirou-me de um poço de perdição. Olha o que Davi fala. Deus me tirou de um poço de perdição, de um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Então, só, Deus vai lá em Davi, tira ele do poço da perdição, de um atoleiro de lama, bota ele sobre a rocha e firma os passos dele. Só Deus faz isso. Tecnologia não faz, IA não faz, conhecimento técnico empreendedor não faz, conhecimento econômico financeiro não faz, isso tudo é muito importante, mas o que te tira da lama é só a misericórdia do Senhor. Salmos 113, de 7 a 8. Ele levanta do pó aquele que está necessitado e do monturo, do lixo, ele tira o pobre e o faz assentar entre príncipes. Então, o único que te tira do lixo, da podridão, da lama, no passado obscuro e te dá um futuro de mesa de príncipes é a misericórdia do Senhor. Posso continuar? Provérbios 24, 16. Ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a levantar-se. Ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a levantar-se. Então, a Bíblia deixa claro, não é que qualquer um que cair vai se levantar, é quem for justo. Você ama a misericórdia de Deus, você ama a Deus, você tenta se afastar do mal a todo custo, mas por acaso, por acidente, como diz a carta do apóstolo João, se por acaso pecardes, tendes um advogado, Jesus Cristo justo, que te absolve de toda injustiça. Então, se por acaso acontecer, vai se levantar ainda que tenha caído 7 vezes. A misericórdia de Deus não age apenas num altar de adoração. A misericórdia de Deus não age apenas num templo construído para recebê-lo. A misericórdia de Deus é capaz de agir na Cracolândia, no poço da lama, na esquina da prostituição. A misericórdia de Deus alcança qualquer um que abrir o seu coração para ela. Se você reconhece que sozinho você não sai dessa lama, se você reconhece
que você não merece esse perdão, mas você quer implorá-lo ao Senhor, hoje pode ser um dia de perdão de pecados, de erros. De borracha no passado e lápis divino para escrever o futuro. Não existe erro que Deus não possa perdoar, com exceção de blasfêmia contra o Espírito Santo, que é apostasia, que é você xingar a Deus e falar ele não existe, não quero mais saber, e dar as costas para a misericórdia dele. E um segundo, que é você não perdoar quem te feriu, porque a Bíblia diz que se você não perdoar o teu irmão que te feriu, o Pai que está no céu também não perdoa os seus pecados. Tirando esse, qualquer que tenha sido o seu passado, Deus hoje te chama para o perdão e para a renovação. A misericórdia de Deus está disponível, porque a lama pode te assustar, mas não assusta Deus. A lama pode te atolar, mas o braço forte do Senhor consegue te tirar de lá. Talvez a psicologia não consiga, a misericórdia de Deus faz. Deus, ele não espera você sair dessa lama para te ajudar. Basta você gritar aí de dentro que ele estende a mão. Quando Pedro afunda porque teve dúvida e teve medo e estava andando sobre as águas e afundou, Deus não deixou ele tentar se virar sozinho. Jesus já sabia que ele não ia conseguir. Jesus meteu a mão no fundo da água e tirou Pedro. Então, Deus não tem prazer nenhum em te ver afundar, Deus não tem prazer nenhum em te ver na lama, ao contrário, a Bíblia diz, e nós lemos essa semana, se você não assistiu essa semana toda, assista, que Deus tem prazer na misericórdia. Deus tem prazer na misericórdia. Isaías 61:7, olha isso aqui que forte. Em lugar da vossa vergonha, e talvez teus pecados, teus erros tenham te envergonhado muito no passado, ou te envergonham hoje, eu darei dupla honra. Em lugar da afronta, vocês vão exultar na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro de tudo e tereis perpétua alegria. Então, Deus está falando aqui através do profeta Isaías para Israel que tinha errado muito, o povo de Israel tinha errado muito, tinha ido contra Deus e tal. No final se arrependam, não se arrependem, se quebrantam. Então Deus fala o seguinte, olha, então no lugar da vergonha, no lugar da lama que vocês estavam e poderiam permanecer, eu vou dar agora uma dupla honra. A boa notícia para você nessa quinta-feira é que Deus não só vai te tirar da lama se você se arrepender, Ele vai te exaltar. Ele vai firmar os teus pés sobre a rocha. Deus não vai só perdoar os teus pecados, Ele vai te usar nessa geração. Deus é especialista em transformar as vergonhas no passado em testemunho para o futuro. Deus é especialista em pegar aquela que parecia, já era, não tem jeito, e dar relevância, para que ela tenha uma voz e um testemunho para contar. Nós estamos aqui para te animar e dizer que não importa o passado, portanto que você tenha decidido que vai caminhar certo no futuro. Entendeu isso aqui? Não importa o passado, portanto que você tenha decidido que vai caminhar certo no futuro. Seja financeiramente, que você tem errado, na família, no caráter, nas emoções, nos sentimentos, na espiritualidade. Eu não sei em que área você errou, ou se você errou em muitas. Eu sei que hoje é um dia de renovação. É um dia de limpar e começar de novo, só que fazendo certo dessa vez. Limpar e começar de novo, fazendo certo dessa vez. Quando eu tive acesso ao conhecimento da misericórdia do Senhor, a culpa não conseguiu mais achar brecha para entrar no meu coração, e eu já fui um homem muito autopunitivo, me culpava muito. Eu já tive um problema sério com auto-perdão. Sabe o que é auto-perdão? Não consegue. Você perdoa tudo, mas não consegue perdoar-se a si mesmo. Eu já tive problema com isso. Só quando eu conheci essa misericórdia, que eu entendi, Deus é diferente dos homens. Se eu caísse na mão dos homens, eles iam querer me matar. Se eu caísse na mão dos homens, eles iam querer me julgar. Se eu caísse na mão dos homens, eles iam querer me cancelar. Se eu caísse na mão dos homens, eles queriam acabar comigo. Se eu caísse na mão dos homens, eu não teria uma segunda chance. Mas Deus fez você cair na mão dele, onde tem misericórdia e segunda chance. Você vai aproveitar isso? Você vai aproveitar isso?
porque hoje começa a sua segunda chance. E eu quero fechar a aula de hoje te dizendo: seja uma pessoa que ama a misericórdia do Senhor por causa do que Ele fez na tua vida, a ponto de agora você expressar misericórdia na vida dos outros. Não seja o que aponta o dedo, não seja o que julga, não seja o que deseja o mal, não seja o que dá o veredito. Faz isso não. O nome disso é justiça própria. E com essa justiça própria que você está usando, é com essa que Deus vai te julgar. Não faça isso. Se você é meu aluno e acredita na palavra que eu te ensino, que é a palavra de Deus e não a minha, não faça isso. Não seja do grupo dos linchamentos virtuais, dos cancelamentos. Seja do lado da misericórdia. Você não perde nada, em estar do lado da misericórdia. Aliás, você ganha o direito de, se um dia cair, poder se levantar. Que Deus abra sua mente para essa matéria, que Deus ministre o teu coração essa semana em que estamos falando sobre espiritualidade, sobre misericórdias do Senhor. Que você possa... nós estamos no meio do Método Destiny, né? Estou indo das aulas, você pode acompanhar toda a cobertura do Método Destiny pelo Instagram, @ometododestiny, @ometododestiny, com Y no final. @ometododestiny, está toda a programação passando nos stories, acompanha tudo lá. Abril nós temos mais um Método Destiny, vou deixar o link aqui. E em maio nós temos nossa viagem para Israel, totalmente imperdível. Imersão de inteligência espiritual na terra de Jesus. Vai mudar a tua vida para sempre. Vai com a tua família, que vai ser uma experiência formidável, tá bom?